Oi, gente. Esse é mais um vídeo da série Previsões 2024 e o tema de hoje é Oriente Médio. Nós vamos falar do conflito entre Israel e o Hamas, mas antes, vamos dar uma passada geral em todos os outros contendores, em todos os vizinhos que também fazem parte do problema. O nascimento de uma pessoa é muito fácil identificar. Tem a ver com a primeira respiração. Ninguém nasce duas vezes. Agora, o nascimento de um país já exige um critério um pouco mais preciso. E acontece que isso é uma questão cultural. O momento em que um país nasce, muitas vezes, depende de como aquele país quer se mostrar para o mundo. Existe um critério que normalmente é usado por pesquisadores europeus e norte-americanos, que é supervalorizar atos formais. Por exemplo, o ato formal de independência, o momento em que alguém foi lá, assinou um documento, o momento em que aconteceu uma solenidade, etc. E existe também uma tendência de valorizar a última mudança de regime político, quer dizer, a maneira como aquele Estado se organiza, como é que ele é governado, especialmente a última mudança de forma de governo. Por exemplo, existem pesquisadores ingleses, como Nick Campion, o país era uma monarquia, se transformou numa república, o que ele usa como mapa nacional normalmente é o da mudança para a república. E essa ênfase em atos formais, ela não bate com a cultura de outras regiões do mundo. Por exemplo, aqui no Brasil, Pedro I, alguém se preocupa, alguém identifica o surgimento do Brasil como nação independente com algum documento escrito, com a coroação do Pedro I? Não, é com aquela história de sacar uma espada em campo aberto e gritar independência ou morte. Ou seja, é o ato teatral, o ato dramático, feito em público. Isso faz parte da cultura latino-americana. Eu entendo que para que um mapa nacional seja válido, ele deve corresponder a um organismo político autônomo e com existência contínua. Autônomo quer dizer, ele se governa, ele tem autodeterminação. Contínua, ou seja, aquele mapa tem que corresponder a uma instituição política que não foi destruída, que não teve a sua existência interrompida ao longo da história. Então, a gente pensa, por exemplo, no Irã. O Irã já foi o Império Persa extremamente poderoso, mas esse império foi engolido por outros impérios que se sucederam, outras civilizações que ocuparam aquela área ao longo da história. Então, eu não posso considerar aquele Império Persa lá de antes de Cristo. Eu tenho que considerar a última vez em que o Irã se organizou numa forma de governo estável e teve, a partir dali, uma existência contínua. Aí eu vou bater na chegada do Ayatollah Khomeini, em 1979. Esse é um critério. O outro é considerar o que cada povo, em vista da sua cultura e dos seus valores locais, considera marcante como indicador do surgimento de uma identidade nacional. Voltando ao exemplo do Irã, é claro que, que a cultura iraniana, a população iraniana, o sentimento do povo iraniano considera como um momento assim de fundação do Estado iraniano atual a chegada do Ayatollah Khomeini, não tem outro. Seguindo, um escritor inglês, um historiador chamado Arnold J. Toynbee, que viveu entre 1889 e 1975, mas ele produziu a maior parte da obra dele nos anos 40 e anos 50. O Toynbee ele foi um gênio, ele foi um escritor com ideias bastante originais, algumas delas assim muito instigantes. Ele escreveu um livrinho que não é muito grande, chamado O Mundo e o Ocidente, em 1953, que não está traduzido para o português até hoje. Nesse livro, ele prevê que a verdadeira guerra no próximo século no caso, século XX, é agora, século XXI, não seria entre capitalistas e comunistas. Na época, 53, pleno período da Guerra Fria, havia toda uma expectativa de que pudesse haver uma guerra nuclear entre Estados Unidos e União Soviética. O Toynbee chega e diz: não, não é por aí. Vai ser uma guerra entre religiões abraâmicas. O que é religião abraâmica? Religião que descende daquele tronco comum que remete à sua história ao patriarca Abraão, figura histórica ou figura mítica, não interessa, mas ele está na raiz das narrativas da criação do judaísmo, do cristianismo e do islamismo.
sendo que islamismo e cristianismo são religiões as maiores do mundo, as que têm um número de crentes mais numeroso. E o Toynbee continua dizendo que o foco principal dessa guerra, dessa guerra total que poderia acontecer no século XXI, seria entre a Europa Oriental, região dos Balcãs, aquela antiga Iugoslávia, onde está hoje a Sérvia, a Croácia, etc., e o Cáucaso, aquela região onde está a Armênia, o Azerbaijão e o Oriente Médio. Daqui a pouco a gente vai ver por que seria nessas regiões aí. E ele acrescenta uma outra coisa extremamente importante, que no futuro, essa exportação do conceito europeu de Estado nacional ia fazer muito mal ao mundo e ia representar um enorme risco para a paz. Aí a gente se pergunta, o que é um Estado nacional? Estado nacional é um conceito que se desenvolveu gradativamente na Europa e que ganhou uma força enorme no século XIX, a ideia de que cada nação tem direito a se transformar num Estado. Nação é um povo que vive num determinado território, que tem normalmente uma língua comum, que tem muitas vezes, mas não obrigatoriamente, uma religião comum, que tem muitas vezes características étnicas comuns, que em função de todas essas características, almeja ter também autodeterminação, ou seja, o direito de se governar a si própria. Nesse, nesse sentido, o processo de construção dos Estados nacionais aconteceu na Europa gradativamente desde o final da Idade Média. E quando a gente olha para o mapa da Europa, aqui à esquerda, a gente vê que países como a Alemanha, como a França e como a Espanha, com algumas restrições, como a Inglaterra, tem uma unidade étnica, uma unidade linguística, uma unidade cultural bastante grande. E as fronteiras atuais entre esses países refletem exatamente essa diferenciação entre nacionalidades. Nos poucos lugares em que o Estado, as fronteiras de cada Estado não correspondem às nacionalidades, isso dá problema. Um exemplo é a Espanha. Vocês estão vendo aqui na Espanha tem uma região em azul, isso aqui é a Catalunha. Na Catalunha se fala uma língua diferente, que é o catalão. Só isso aí já é um elemento identificador de uma outra nacionalidade. Os catalães não se veem como espanhóis, eles estão brigando há décadas pela autonomia, inclusive às vezes recorrendo a meios violentos. Então, quando você tem esse conceito de que a cada nação deve corresponder um Estado, as nações que não são Estados tendem a espernear. Então, na Europa, essa situação já está mais ou menos pacificada. Agora, olhem no Oriente Médio como é que as coisas são. Aqui a gente tem a fronteira, por exemplo, da Turquia. Olha, eu vou passar o mouse aqui, é essa linha que está separando a Turquia do Irã, depois a Turquia do Iraque, depois a Turquia da Síria. Agora, olhem para dentro da Turquia e vejam quantas cores tem aqui dentro. Cada uma dessas cores está indicando uma etnia. Dentro da Turquia, a maior parte da população é turca, mas existem manchas significativas de população curda. Os curdos não são turcos, eles são outro povo. E existem outras minorias também, minorias inclusive que vieram do Azerbaijão, armênios. Então, isso aqui é um foco permanente de tensão. No momento em que a Turquia se organizou como Estado, lá na década de 20, essas minorias se sentiram prejudicadas, muitas foram perseguidas, houve genocídio, etc. A gente olha para o Irã, que é um país que a gente tem a ideia de que é mais ou menos homogêneo, homogêneo coisa nenhuma. O Irã também, olha aqui, a maior parte dele está indicada em verde, é o povo iraniano, propriamente dito, mas tem minorias importantes, inclusive de árabes. Os iranianos não são árabes, mas existe uma região do Irã chamada Cuzistão, não é Kurdistão, é Cuzistão mesmo, onde a população é de origem árabe e não é da linha do Islã xiita, e sim do Islã sunita, ou seja, uma divisão importante dentro da religião muçulmana, mais ou menos como a divisão que houve entre católicos e protestantes dentro do cristianismo. E eles não se entendem, eles têm uma cisão importante que vem há séculos.
Cada outro lado tem essa região em verde escuro, que é conhecida como Sistão-Baluquistão. Essa região do Sistão-Baluquistão fica na fronteira com o Paquistão, e o povo que vive aqui também pertence a uma outra etnia que não é nem exatamente iraniana, nem exatamente paquistanesa. É claro que toda vez que você encontra essa situação, uma etnia sem Estado, sem governo próprio, vivendo dentro de um país já constituído, isso é um foco de problema. É só olhar para o mapa do Oriente Médio que a gente vê que o problema está por toda parte. As fronteiras simplesmente não batem com as nacionalidades, sendo que os dois casos mais gritantes, mais evidentes, um é o do Kurdistão. O Kurdistão é o caso mais gritante de nacionalidade que não se transformou no Estado. A outra nacionalidade que não constitui um Estado, essa todo mundo está acompanhando de perto, é a Palestina. É o povo palestino, que deveria ter constituído um Estado independente em 1948, mas não o conseguiu. E estão até hoje lutando por isso. Bom, uma terceira questão, antes da gente entrar no mapa de cada país, é a dificuldade de discutir serenamente tudo que diz a respeito ao Oriente Médio, que os assuntos do Oriente Médio são tratados com muita paixão. Então, a gente precisa trabalhar esses temas com serenidade. Astrólogo não tem que tomar partido, astrólogo tem que se distanciar um pouco e ver a questão de uma maneira ampla e dentro de uma contextualização histórica. É o que a gente vai tentar aqui. Vamos então começar com o primeiro país que nos interessa, que é o Egito. O Egito fez independência da Inglaterra em 1922. Está aqui o mapa, 14 de março de 1922, de noite, às 22h43. Esse momento é bastante preciso, que foi o momento em que esse cidadão que aqui está, o rei Fuad, tomou posse, instituindo uma nova dinastia. E, a partir daí, o Egito, que tinha passado muito tempo como um protetorado da Inglaterra, passou a ter vida independente. O que caracteriza o mapa do Egito é, em primeiro lugar, vamos ver aqui, o Sol está em Peixes, que é o signo de Netuno e de Júpiter. E o ascendente está em Sagitário, que é regido por Júpiter. Isso já coloca Júpiter como um planeta muito importante no mapa do Egito. Júpiter que tem a ver, entre outras coisas, com religião. Júpiter está aqui em Libra, o papel do Egito, às vezes, tentando ser o mediador dos conflitos dos seus vizinhos no Oriente Médio. Júpiter está em conjunção com a Lua. O simples fato de Júpiter estar em conjunção com a Lua já dá a esse Júpiter uma importância muito maior. Regente do ascendente em conjunção com a Lua. E está na casa 10, o que significa que ele tem a ver também com a estrutura de poder do país. Mas o planeta mais angular da casa 10 não é Júpiter, é o Saturno. Saturno, aqui na casa 10, no Saturno exaltado em Libra, indica a possibilidade de governos fortes. O Egito, tradicionalmente, vem sendo governado por ditaduras, por governos autocráticos. No momento é o do general Sisi, que assumiu o poder depois de uma enorme confusão, depois da tomada do poder pelo Estado Islâmico, não, pela Irmandade Muçulmana, que, por sua vez, sucedeu a um outro ditador, que foi o Hosni Mubarak. Agora, esse Saturno está em quadratura com Plutão na casa 7. Essa quadratura é braba, a gente sabe que ela tem a ver com tudo quanto é tipo de problema, indicando a maneira de se relacionar com o outro, de ver aquele que é diferente como aquele que é adversário, como o inimigo a combater, como alguém a ser exterminado. O Egito, nesse momento, até que não está vivendo muito intensamente essa quadratura de Saturno com Plutão, mas já esteve em outras épocas. Houve um período, por exemplo, em que o Egito se envolveu numa sequência de guerras, por exemplo, contra Israel, nos anos 60, nos 70. Bom, o Egito tem um outro mapa que é proposto pelo Nick Campion, que é o grande pesquisador inglês de astrologia mundial. Ele propõe o mapa da proclamação da República em 53, mas a minha opção fica com o mapa da instalação da monarquia pelo Fuad I, que é o momento em que o Egito
consegue a sua autodeterminação depois de séculos de dominação otomana e inglesa. Inclusive, aqui está o link para um artigo a respeito desse mapa do Egito, se alguém quiser mais detalhes. Bom, aqui está o mapa proposto pelo Campion, o mapa de 1953, 18 de junho de 53, com o Sol em Gêmeos e com o ascendente no final de Áries. Quando você tem várias possibilidades de mapa para o país, você pode testar. Você vai testar como? Você pega um acontecimento marcante na história daquele país, por exemplo, uma revolução, uma invasão, uma grande crise, e você pega todas aquelas possibilidades de mapa nacional e submete a uma análise por trânsitos, por progressões, por arco solar, e vê qual daqueles mapas, possíveis mapas de origem, de fundação, de independência, responde melhor a essas ativações. Eu fiz esse teste aqui, bem rapidamente, com o Egito, considerando um fato marcante, que foi a queda do presidente Hosni Mubarak, que foi um ditador durante muitos anos, durante a Primavera Árabe de 2011. Muita gente se lembra dessa cena, multidões, 2 milhões de pessoas, numa praça no centro do Cairo, chamada Praça Tahrir, essa foto aqui em cima. E submeti esse mapa do momento em que todo esse movimento para a deposição do Hosni Mubarak estava no seu auge. E projetei sobre o mapa de 1922. Olha como é que as ativações são impressionantes. Aqui nós vemos o Plutão em trânsito, em 2011, fazendo quadratura, uma quadratura assim fechada com aquele Saturno do meio do céu do mapa do Egito de 1922, ou seja, Plutão em quadratura com o Sol, Plutão em quadratura com Saturno, Plutão na 1, o povo egípcio na rua querendo derrubar o governante, Saturno na 10. Esse Plutão, por sua vez, também estava em oposição a ele mesmo na carta natal de 1922. E um outro aspecto importante daquele momento é o Saturno em trânsito, estava na casa 10, sobre a Lua e sobre o Júpiter, que é o regente do mapa do Egito, do ascendente do Egito de 1922. Todas essas ativações aqui já estão falando exatamente disso, de uma grande crise, estão falando de povo na rua, estão falando da possibilidade da deposição de um governante, e como se não bastasse, ainda tem um trânsito de Júpiter e Urano no fundo do céu. O fundo do céu é a casa que se opõe ao meio do céu. Portanto, se o meio do céu é o governante, o fundo do céu é a oposição. Olha, todo mundo aqui, olha toda essa multidão compacta, Júpiter é a hipertrofia, Júpiter representa sempre uma grande quantidade de seja lá o que for, no caso, uma enorme massa de opositores lutando pela queda do governo. Então, esse é um exemplo. Eu não vou fazer isso com todos os mapas. Eu estou fazendo só com o Egito para exemplificar como é que a gente pode testar um mapa nacional quando você tem várias alternativas possíveis. No caso do Egito, não tenho dúvida que o mapa de 1922 funciona bem melhor do que o de 1953. Aí você pensa no que está acontecendo em 2024, vamos voltar lá para o mapa de 22. Então, agora, em 2024, o que está acontecendo no mapa do Egito? Não é um mapa que esteja tremendamente ativado esse ano. O Egito deve se manter mais ou menos à parte dos principais conflitos do Oriente Médio esse ano, a não ser que ele seja levado a envolver-se por terceiros, pelas circunstâncias. Mas não parece que seja isso que vai acontecer. O Egito vai sofrer ativações mais fortes no seu mapa dentro de alguns anos, não agora. Vamos passar adiante já para outro, que é o mapa do Irã. O Irã sempre é uma preocupação desde 1979, por causa da beligerância que se atribui e ao radicalismo que se atribui ao governo dos ayatolás que tomaram o poder naquele ano. Mas é preciso lembrar
em primeiro lugar, que o Irã é uma cultura milenar e muito refinada. É a cultura mais sofisticada do Oriente Médio. E não é de hoje, não. Isso vem desde a antiguidade. E aí acontecia o seguinte: o Irã não teve uma história contínua. O Irã formou um império poderoso, enorme, que chegou, inclusive, a invadir a Grécia, quase conseguiu anexar a Grécia, lá naquela época do século 6 a.C., 5 a.C., mas depois ele foi ocupado pelo Alexandre o Grande, e ao longo da história foi acontecendo isso. O Irã se reorganizava como país independente, depois era ocupado por alguma potência estrangeira. Isso aconteceu várias vezes ao longo da história. Agora, todo povo que ocupava o Irã se encantava com a cultura iraniana e acabava sofrendo um processo de influência cultural. Quer dizer, o Irã ele acabava ganhando todas as guerras através da colonização cultural dos seus invasores. Isso aconteceu muito com a invasão árabe, já no século VIII, século VII, século VIII, quando os árabes que vinham da Arábia tinha uma origem nômade, era um povo muito mais rústico, tiveram contato com aquela riqueza, com aquela sofisticação toda, eles se encantaram e eles adotaram a cultura iraniana, literatura iraniana e assim por diante. Bom, e o Irã até hoje é um dos países mais cultos do Oriente Médio, tem uma classe média importante, uma classe média bem informada. Então, o que a gente vê na superfície do Irã é muito o que o governo iraniano, no seu radicalismo, diz, mas a opinião pública iraniana não compartilha tanto desses valores. Então, é um país que está sempre em ebulição. E em vários momentos, nas últimas 2 décadas, houve movimentos populares importantes tentando abrir o regime, tentando mais liberdade, mais democracia e assim por diante. Bom, o Islã é dividido em dois grandes grupos, os sunitas e os xiitas. A diferença entre sunitas e xiitas é bastante complicada para explicar, tem um monte de fatores a considerar, mas, assim, a diferença fundamental, os xiitas, eles veem o líder religioso como alguém que deve também exercer o poder político. No momento em que aconteceu a Revolução Iraniana, foi o que se deu por lá. O Ayatollah Khomeini, ele era o imã dos xiitas naquele momento. O que é o imã? É o chefe religioso. Ele é considerado sábio, é considerado infalível, mais ou menos como o Papa da Igreja Católica. E o imã, ele tem um direito natural de exercer o poder político também. Então, desde 1979, os governantes do Irã sempre são os imãs. Mesmo quando você tem um presidente da República, o presidente, caso do Ahmadinejad, por exemplo, alguns anos atrás, ele segue as orientações dos ayatollahs, dos líderes religiosos, e a orientação suprema do imã do país. Hoje, o Irã é governado diretamente pelo próprio imã, que é o Khomeini. Bom, o Irã também exerce até hoje uma forte influência sobre povos vizinhos. Aqui a gente vê nesse mapa a diferença entre sunitas, que estão em verde, e os xiitas, que estão em grená. Vocês vejam que os xiitas são relativamente poucos comparado com a grande massa de sunitas que existem no mundo. Mesmo assim, o Irã consegue ter um poder de influência sobre alguns dos países vizinhos e principalmente sobre países que têm movimentos revolucionários, que têm guerrilhas, etc., muito grande, desproporcional à quantidade de xiitas que existem no planeta. Aqui está o mapa da chegada do Ayatollah Khomeini em... Eu falei lá atrás que o imã atual é o Khomeini, não, não é o Khomeini, não, é o Ali Khamenei. O Ali Khamenei sucedeu ao Khomeini. O Khomeini foi o primeiro ayatolá que assumiu o poder em 1979, no dia 1º de fevereiro, quando ele desembarcou de um avião, voltando do exílio na França, no meio daquele tumulto todo do povo na rua querendo derrubar o governo corrupto e apoiado pelos Estados Unidos do Shah Reza Pahlavi. Como
O Irã, antes da chegada do Khomeini, era um país governado por uma dinastia extremamente impopular e extremamente repressiva, e como o poder dessa dinastia estava apoiada pelos Estados Unidos e pelas grandes companhias de exploração de petróleo, quando o Irã se livra da dinastia do Shah do Irã, do Shah Reza Pahlavi, é, isso vem junto com um sentimento anti-americano muito forte, que até hoje não se dissolveu por completo. Então, a gente entende muito bem os acontecimentos dos últimos tempos no Irã e o constante confronto com os interesses norte-americanos por causa dessa história pregressa, em que os Estados Unidos estavam lá durante décadas dando suporte para um governo reacionário, repressivo e impopular. O ascendente do Irã, desse mapa da chegada do Khomeini, é 21 de peixes, e o meio do céu está em Sagitário. Então, tal como no Egito, a gente vê aqui, mais uma vez, uma dupla ênfase em Júpiter. O Júpiter está aqui em Leão, em 3 de Leão, fazendo oposição para planetas em Aquário. 3 de Leão significa que dentro de pouco tempo esse Júpiter vai receber a oposição de Plutão em trânsito em Aquário. Na verdade, essa ativação do Júpiter do Irã já está acontecendo, mas ela vai ser mais precisa, vai ser mais intensa daqui a 2 anos. Bom, o que mais está acontecendo no mapa do Irã? O Irã tem o Netuno, que é um planeta regente do ascendente, está na casa 9. Casa 9 é uma casa de religião. Um país cuja identidade é de natureza religiosa. E um Netuno que está em Sagitário, um signo de religião organizada, um signo de clero, um país governado pelo seu clero. E um Netuno que está em quadratura com Saturno, um clero rigoroso, um clero punitivo, um clero repressivo. Ou seja, todos esses sentidos a gente vai encontrando aqui nesse mapa. Esse mapa é bem fiel à realidade iraniana hoje. Quando a gente encontra um país onde aparece um aspecto tenso entre Netuno e Saturno, você pode contar que existe alguma forma de fanatismo, alguma forma de exacerbação de natureza ideológica, que existe um certo culto à ideia do sacrifício pela pátria e assim por diante. Então, o Irã, agora no ano de 2024, eu aqui peguei a Revolução Solar do Irã de fevereiro, 1º de fevereiro de 2024. Joguei sobre o mapa de 1979 e nós temos isso aqui. Em primeiro lugar, o Plutão em Aquário, que vai fazer sucessivas conjunções com a tripla conjunção de Mercúrio, Marte e Sol, mas exata só a partir de 2028. Antes disso, o Plutão vai ativar o Júpiter aqui do outro lado. Então, o Irã vai num crescendo. Daqui a 2 anos, ativação do Júpiter. Depois, ativação do Mercúrio, depois do Marte, depois, finalmente, do Sol. Então, a gente pode imaginar que o Irã vai estar tendo um papel bem central nos acontecimentos do Oriente Médio nos próximos anos, mas não é agora não, é de 1900, que é isso, de 2028 para frente. Em 2031 é que a gente tem um aspecto Plutão-Sol. Agora, nessa Revolução Solar de 2024, Netuno e Lua ativam o ascendente e o Plutão do país. Olha aqui, a Lua da Revolução Solar, que atua durante o ano todo em cima do Plutão, indicando o recrudescimento do radicalismo. Netuno está no ascendente. Netuno cruzou o ascendente do Irã há pouco tempo, está hoje aqui em 27 de peixes, e vai passar o ano todo aqui entre 27 e 29, mas sempre muito próximo do ascendente do país, e fazendo quadratura com Vênus lá no meio do céu do país, indicando o governante iraniano. Ou seja, é um ano em que o Irã ainda está atuando de uma maneira mais netuniana, ou seja, através da influência sobre os vizinhos,
através do estímulo indireto, através da ação por baixo dos panos. Agora, a partir de 2028, a gente pode ver o Irã em marcha, inclusive batendo de frente de uma maneira mais direta com os seus vizinhos. Mas o Irã nunca deixa de ser um, um protagonista importante dos conflitos no Oriente Médio. É importante lembrar que ele apoia, por exemplo, o Hezbollah, a guerrilha libanesa, que está sempre ali na fronteira de Israel, representando também um risco na fronteira norte do país. O Iraque é um país que não vale a pena a gente tentar um mapa, porque o Iraque tem tantas alternativas que a gente enlouquece se tentar testar todas elas. O Nick Campion diz que a República do Iraque teve origem num golpe militar em 14 de julho de 58, em Bagdá, 4 da manhã, quer dizer. Aparentemente é um mapa preciso. Só que teve uma outra revolução de julho, que aconteceu 10 anos depois, em 1968, refundou a República. Então, qual dos mapas que a gente considera? E, na verdade, o Iraque já era independente desde 1932, mas durante a Segunda Guerra ele foi ocupado. Ou seja, é uma salada o Iraque. É o país que mais gera dúvida em toda aquela região. Então, eu não me arrisco aqui a propor o mapa do Iraque. Mas eu queria lembrar que o Iraque sempre é um país importante, sempre é um país que não pode ser esquecido por causa da sua salada étnica. Aqui a gente vê o território iraquiano e vê os vários grupos étnicos do país. O país tem muçulmanos sunitas curdos, estão indicados em amarelo cá em cima. Tem sunitas árabes, muçulmanos sunitas árabes, indicados em marrom. E tem uma grande população xiita, um pouco mais embaixo, pegando a região sul, sudoeste, junto à fronteira do Irã. Esses grupos todos, eles têm profundas diferenças e rivalidades entre si. Quando o Saddam Hussein ele é pintado assim como o cão chupando manga, né? Como o grande inimigo do Ocidente, como um governante absolutamente sanguinário, principalmente por causa da invasão que ele fez ao Kuwait, começando a Guerra do Golfo em 1990, e depois pela guerra do Iraque com o Irã, que também foi uma guerra bastante selvagem. Mas é preciso lembrar uma coisa: o Saddam Hussein, esse cidadão que aqui está, posando com uma arma na mão, vocês reparem que ele não está de turbante, ele não está com nenhuma insígnia religiosa, ele está vestido à moda ocidental. E ele, na verdade, sobe ao poder com apoio dos Estados Unidos em 1979. Os americanos, durante muito tempo, encheram a bola do Saddam Hussein para que ele instituísse no Irã, desculpem, no Iraque, um governo laico, ou seja, um governo não religioso, que se contrapusesse ao governo religioso xiita do Irã. Era estrategicamente importante para os Estados Unidos, durante um tempo, apoiar o Saddam Hussein. Só que isso foi lá em 1979. Em 1990, o Saddam foi o feitiço virou contra o feiticeiro, né? Foi o personagem que se rebelou contra o seu autor e ele invadiu o Kuwait e aí provocou os Estados Unidos e foi derrotado a seguir pelos Estados Unidos. A partir daí, a relação entre o Saddam Hussein e o Ocidente degringolou de vez. Ele acabou sendo derrubado em 2003. Em 2003, em 2003, os Estados Unidos encontraram um pretexto, que foi aquela história das armas químicas que supostamente o Iraque estava desenvolvendo, para invadir o Iraque e para destituir o Saddam Hussein, que acabou enforcado, inclusive, uma cena grotesca, uma coisa que a gente não imaginava ver no século XXI, um governante sendo enforcado por soldados de uma potência rival, mas foi o fim do Saddam Hussein. E o fim do Saddam Hussein jogou o Iraque num caos sem precedente. De lá para cá, de 2006 para cá, o Iraque não teve um dia de sossego. Por quê? Porque desorganizou completamente o mínimo de ordem que havia no país e todas essas facções que estão representadas nesse mapa aqui em cima entraram em conflito.
E isso deu terreno para que surgisse um movimento ultra-radical e ultraviolento, que foi o chamado Estado Islâmico. Quer dizer, um grupo fundamentado numa visão estritamente religiosa, altamente reacionária, altamente agressiva, radicalíssima do, do Alcorão, e que formou um califado, tentou reconstituir um califado em território do Iraque e da Síria. Toda essa confusão que tem acontecido nos últimos anos na Síria teve sua origem, primeiro na Primavera Árabe, na revolta dos sírios contra a ditadura do seu presidente, o Bashar al-Assad. Mas isso depois ganhou um ímpeto muito maior quando o Estado Islâmico, ou seja, esse movimento radical surgido no Iraque, ocupou uma boa parte do interior da Síria. E aí a Síria se desorganizou completamente também. Então a gente tem que ver o Iraque assim como um grande foco de possíveis conflitos envolvendo radicalismo religioso e étnico. Mesmo que a gente não tenha um mapa preciso para o país, mas a gente deve tê-lo também no nosso radar. Aqui tem 4 mapas para quem tiver interesse, 4 datas que podem servir para cálculos de mapas, que podem ser importantes para compreender a situação iraquiana. A da Guerra Irã-Iraque, 1980, a do início da Guerra do Golfo, em 1990, depois o início da Guerra do Iraque, quando os americanos invadiram e destruíram Bagdá pelo ar, em 2003, é o mapa do início da invasão, 20 de março de 2003, com uma oposição entre Saturno e Plutão e outra oposição entre Netuno e Júpiter, e finalmente com a Constituição, a declaração, a proclamação do Estado Islâmico em 29 de junho de 2014. Ou seja, o Iraque é um país confuso, mas tem vários mapas em que a gente pode se apoiar para tentar entender, às vezes, até a situação de outros países. Vamos direto para a Arábia Saudita. A Arábia Saudita, de acordo com o Nick Campion, eu vou aqui citá-lo textualmente. O reino da Arábia Saudita não entrou na história moderna até capturar a cidade de Riad dos turcos em 1902. A Arábia, até o início do século XX, era uma província do Império Otomano, ou seja, do Império Turco. Então, houve uma articulação de uma daquelas famílias aristocráticas do deserto árabe, que organizou as outras famílias, que foi pacificando e unificando num grande movimento de resistência e de caráter nacionalista árabe contra os turcos. Então, isso eclode em 1902 com a ocupação de Riad, a cidade mais importante da Arábia naquele momento. E esse evento é geralmente considerado como representando a fundação da Arábia Saudita moderna. O simbólico momento, a captura de Riad, ocorreu ao amanhecer, ou seja, a gente tem, inclusive, o momento para poder calcular o ascendente do mapa da Arábia. E o Campion discute uma série de outras datas, mas a data mais importante, a data mais precisa para a gente trabalhar com o mapa da Arábia é esse aqui, de 15 de janeiro de 1902, ao amanhecer, com o ascendente em Capricórnio. Olhem que mapa impressionante, com um estélio de 5 planetas em torno do ascendente. Sol e Júpiter em conjunção partiu em Capricórnio e com toda a força de serem angulares. Gente, o que significa Júpiter? Júpiter em conjunção com Sol lembra o quê? O Sol lembra poder, lembra governante, lembra aquilo que unifica uma nação, que é o centro em torno do qual a nação se organiza. Júpiter indica o quê? Religião. Qual é o papel da Arábia no mundo sunita, no mundo dos muçulmanos sunita? Onde é que surgiu o islamismo? Surgiu exatamente ali, nas cidades sagradas de Meca, Medina. A Arábia sempre foi o centro irradiador do Islã. Então, esse papel continua sendo exercido até hoje. E o fato da gente encontrar Sol em conjunção com Júpiter
no ascendente em Capricórnio, um signo de estrutura, um signo de poder, já mostra aí a importância da Arábia Saudita como o país que funciona assim como uma espécie de farol político para os outros muçulmanos sunitas do mundo. Bom, não bastasse o Sol estar em conjunção com Júpiter, está em conjunção com Saturno também. E ainda tem o Marte de casa 1. Se você olhar para a bandeira da Arábia Saudita, tem uma espada e tem uma frase do Corão embaixo. Aquela espada ali, uma arma, é bem a cara desse Marte na casa 1 da Arábia, né? E o regente do meio do céu da Arábia é o Plutão, um Plutão que, no mapa da independência, no mapa da criação do reino da Arábia, estava em oposição a Urano. Plutão e Urano, em aspecto tenso, sempre tem uma natureza extremamente poderosa, intolerante, é que nem um trator passando por cima de qualquer coisa que se coloque em seu caminho. Como é que o governo é exercido na Arábia? Democraticamente? Não, de jeito nenhum. É um dos países mais fechados daquela região, fechado não apenas em termos religioso, mas também em termos de gênero. Ainda é um dos países mais machistas do mundo, em que as mulheres, muito recentemente, ganharam, por exemplo, o direito de dirigir um carro, mas ainda tem que usar o véu, ainda tem restrições para estudar e assim por diante. O atual governante da Arábia Saudita é esse aqui, o príncipe Bin Salman. Ele ainda tem o pai dele oficialmente, formalmente no poder, mas quem governa de fato é o Bin Salman. E se a gente olhar aqui para o que está acontecendo na Arábia ao longo do ano de 2024, a gente vai se espantar com o seguinte: qualquer coisa que possa acontecer com a Arábia esse ano não tem o mesmo impacto, não tem a mesma força com os trânsitos que já aconteceram durante aquele período da pandemia, 2020, 2021, 2022, quando simplesmente aquela tríplice conjunção de Júpiter, Saturno e Plutão passou cruzando todos esses planetas do stellium em Capricórnio, no ascendente da Arábia. E o que aconteceu com a Arábia entre 2020, 2021, 2022? Sofreu algum abalo? Não. Um país com uma resiliência muito grande para segurar crises, onde o regime consegue se preservar de todas essas situações tensas que foram acontecendo ao longo de sua história. Então, isso não será muito diferente no ano de 2024. A Arábia é como se tivesse assim um colchão de amortecimento que não deixa que as grandes crises dos países em volta cheguem ao seu interior. E ela continua poderosa, continua influente, mas vamos ver se está acontecendo algum trânsito importante aqui. Tá, tem um trânsito que a gente não pode deixar de lado, que é o Netuno, que no mapa radical da Arábia está em Gêmeos na casa 6, em quadratura com a Lua. Olha a questão aqui da ideologia religiosa, Netuno-Lua. Esse Netuno, ele está agora bem no finzinho de Peixes, em cima da Lua da Arábia, e fazendo quadratura com ele mesmo. Netuno é um dos significadores do petróleo, tá? E a casa 2, onde está essa Lua, é uma casa de economia. A economia da Arábia oscila muito em função do preço do petróleo. A lua em peixes tem a ver com essa história da maré, né? Lembra muito isso, aquelas marés, o sobe e desce dos preços do petróleo ao longo das últimas décadas. Com o Netuno em cima dessa lua e ativando ele mesmo na carta natal, a gente pode pensar num ano com oscilações um pouco maiores do que as habituais no preço dessa commodity. A gente pode ver muitas questões pipocando aqui e ali, ou relacionadas à produção, ou relacionadas ao preço, ou relacionadas ao transporte do combustível, tá? Essa é a maior ativação que o mapa da Arábia está sofrendo esse ano. Aqui a Síria. A Síria é um dos países mais sofridos de todo o Oriente Médio, especialmente na última década, quando enfrentou uma guerra civil de uma violência enorme,
que estão vendo aqui essa foto está mostrando Alepo, uma cidade do norte da Síria, já perto da fronteira com a Turquia, que foi considerada durante muito tempo como a cidade mais bonita, a cidade mais refinada, mais sofisticada de todo o Oriente Médio, mais até do que a capital. No tempo do Império Otomano, a Síria era uma província do Império Otomano também, dos turcos. O Império Otomano tinha 3 cidades importantes: Istambul, que era a própria capital, né, na Turquia. A segunda era o Cairo, no Egito, uma grande metrópole, e a terceira era Alepo. Alepo foi destruída pela guerra civil nesses últimos anos. Isso tudo que vocês estão vendo aqui, todas aquelas mesquitas, todos aqueles palacetes, todo aquele comércio sofisticado, virou tudo escombro. A cidade não se reergueu ainda. É um símbolo da destruição da infraestrutura, da economia da Síria, que vai passar muitos anos para conseguir se reerguer realmente. O mapa da Síria é calculado com base na independência que foi concedida pelos franceses no dia 1º de janeiro de 1944, à meia-noite. Aquela coisa bem de europeu, né? Até meia-noite mandamos nós, a partir da meia-noite vocês são independentes. Quer dizer, eles fizeram uma passagem, uma transição de poder organizada. E o mapa da Síria mostra, portanto, o Sol lá perto do fundo do céu, ainda na casa 3, em Capricórnio, mais um país capricorniano, e o ascendente está em Libra. Cadê Vênus? Vênus está aqui em Escorpião, na casa 2. Escorpião é o signo do exílio de Vênus, por causa do domicílio de Vênus em Touro. Então, Escorpião, signo oposto, exílio, onde Vênus não está muito à vontade. E essa Vênus está em quadratura com quem? Está em quadratura com Júpiter, em Leão, lá na casa 11. Essa quadratura de Vênus com Júpiter, entre outras coisas, ela mostra a dificuldade que a Síria tem para viver em paz, para obter uma paz duradoura dentro do seu território e também com os seus vizinhos. A gente encontra também no mapa da Síria a Lua como planeta regente do meio do céu. Agora, é um planeta regente que está na cúspide da casa 6 em Peixes, ou seja, uma Lua meio oscilante, uma Lua que está numa posição um pouco subalterna. A Síria já tentou diversas vezes, mas desde a sua independência, ela nunca conseguiu um papel de verdadeira liderança ali no Oriente Médio. Mas ela tem um aspecto bastante intenso aqui nesse mapa, que é a conjunção na casa 8 de Marte com Urano. E é uma conjunção partiu, os dois estão no mesmo grau, né? 5,34, 5,25, a diferença é de minutos. O que a gente pode pensar em relação ao mapa da Síria? Que ativações envolvendo essa Lua, por ser regente do meio do céu, envolvendo Vênus, por ser regente do ascendente, e envolvendo aqui, passando por cima de Urano e de Marte, na casa 8, elas sejam de vital importância para o país e que sejam demarcadores de crises. Muito bem. A Síria, a gente pode comprovar a importância desse mapa de 1944, vendo o momento mais destrutivo da Guerra Civil, que acontece em 2014. É o momento em que todas as cidades do norte e do oeste da Síria estão sofrendo bombardeio pesado e uma boa parte do território da Síria está ocupado pelo Califado Islâmico, ou seja, está ocupado por uma potência estrangeira, por guerrilheiros radicais que combatem o governo e que querem implantar ali uma ditadura teocrática. E aí, o que estava acontecendo nesse momento? Desde o início da Guerra Civil Síria, o Plutão estava no fundo do céu desse mapa da independência da Síria e Urano estava rondando aqui o descendente. Quer dizer, estavam ativando simplesmente os 4 ângulos do mapa da Síria. Em 2014, foi o auge dessa ativação, porque o Júpiter se juntou à turma, o Júpiter, que é mais rápido, ele ocupou o meio do céu. E o Marte
em abril de 2014, isso estava no ascendente da Síria. Olha, eles formaram uma grande quadratura, uma cruz cósmica, que literalmente crucificou a Síria em termos de sacrificar a paz, de sacrificar a economia, de fazer com que grandes ondas, grandes quantidades da população síria fossem obrigadas a buscar asilo em outros países, como a Turquia ou até como a Grécia. Hoje tem uma quantidade enorme de sírios vivendo na Alemanha, por exemplo, que foi o país da Europa que mais recebeu esses imigrantes. Ou seja, foi um dos grandes dramas que nós vivemos no século XXI, é esse da Síria, que ainda não terminou completamente. Então, esse mapa está para lá de confirmado na sua importância, na sua força, esse mapa lá de 1944, e a gente pode se perguntar, como é que está a Síria esse ano? Vamos então voltar aqui para o mapa natal da Síria e procurar o que está acontecendo. E, inclusive, tem muita gente aí com medo. Não, a Síria pode entrar nesse conflito de Israel para o Hamas. Eu não acredito que isso aconteça, a não ser que a Síria seja forçada a isso pelas circunstâncias. Mas não é o desejo do país, porque a Síria está ainda na situação do cachorro que apanhou e está lambendo as feridas. O grande trânsito do momento é Saturno sobre a lua natal da Síria, que é significadora do governo sírio, é regente do meio do céu. Saturno sobre Lua significa não é um ano para fazer grandes coisas, não é um ano para voos muito largos, é um ano para pensar pequeno, para se reestruturar, é um ano para cuidar dos problemas internos. Se a Síria fizer qualquer coisa diferente disso, agora em 2024 vai se dar muito mal. Por outro lado, a gente olha aqui para essa conjunção de Marte com Urano em Gêmeos, quem é que vai ativar isso em breve, hein? Júpiter. Não agora em 2024, mas em 2025 está ele aí ativando Marte e Urano, e logo depois, quem é que vem? Urano. Então, Urano vai ativar fortemente o mapa da Síria, não agora, não no ano que vem, mais adiante, depois de 2026. E aí sim, nos próximos 3, 4 anos, a gente pode ver a Síria tentando outra vez exercer um certo protagonismo nas relações do Oriente Médio. Vista a Síria, passamos para o último país, antes de falarmos do conflito de Israel e do Hamas, que é a Turquia. A Turquia, até os anos 20, ela não era a Turquia que a gente conhece hoje, ela era a sede do Império Otomano, um império fundado pelos turcos, mas de natureza transnacional, porque um império que existia desde o século XV e que foi se expandindo e ocupou todo o território que é hoje do Iraque, uma parte do Irã, toda a Península Arábica, toda a região do Líbano, da Síria, da atual Israel, da Palestina, o Egito, o norte da África, e ocupou também todo o território da atual Grécia e Iugoslávia, Croácia, Sérvia, Montenegro, enfim. Os turcos, eles se expandiram ao longo do século XVI e XVII de uma forma tal que eles só foram detidos nas portas de Viena, na Áustria, e de Budapeste, na Hungria. Quase que eles conseguem ocupar a Europa Oriental inteira, foi por pouco. Então, era grande potência, uma enorme potência, muito poderosa durante o século XVI e XVII, que a partir daí, até pelo fato de ter crescido demais e de ter que administrar uma quantidade muito variada de povos diferentes, o império, pouco a pouco, começou a se enredar nessas questões étnicas, nessas questões de nacionalidades, especialmente a partir do século XIX. No final do século XIX, o apelido do Império Otomano era o Homem Doente. Quer dizer, ele era tratado pelos diplomatas como um país que está agonizando. E já estava todo mundo fazendo os planos, o que nós vamos fazer quando finalmente o Império Otomano ruir? E estava todo mundo trabalhando para isso. Na Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano ainda tentou ganhar um pouco de fôlego e se aliou a quem achava que era grande potência naquele momento, a Alemanha. Foi um tiro no pé. Eles se aliaram com a potência errada, perderam a guerra e aí
o Império Otomano desmoronou de vez. E no seu lugar surge uma república que, que é praticamente o oposto do que era o Império Otomano. Se o Império Otomano era multinacional, quer dizer, os turcos tinham aquele papel de administradores do império que juntava árabes, iranianos, egípcios, gregos, etc. A nova República Turca era uma república dos turcos e para os turcos, concentrada naquele território da Anatólia, que é o território da Turquia hoje. Então, passou a ser um país muito mais compacto e com um governo civil, separou igreja de Estado. Até hoje, é o país mais ocidentalizado de toda aquela região e o país que, pelo menos até o governo do atual presidente, do Erdogan, conseguiu manter igreja separada do Estado. É, tanto que a Turquia é um país muito escolhido por turistas, né, que querem visitar o Oriente Médio, porque eles lá se sentem mais à vontade, não tem burca, não tem tantas exigências de natureza religiosa quanto em outros países, como a Arábia Saudita. Mas, nessa condição de país mais ocidentalizado, de país mais laico daquela região, a Turquia reforçou também as suas diferenças em relação aos outros países muçulmanos. A Turquia é muçulmana, mas a Turquia não é árabe. A Turquia é turca, é outra etnia totalmente diferente. A língua tem raízes totalmente diferentes. As origens étnicas são totalmente diferentes. Muito bem. A Turquia tem um grande problema étnico no seu território. A gente já falou dele lá atrás, que são os curdos. A gente já tinha visto essa representação aqui da área ocupada pelos curdos. Os curdos são uma minoria que não é turca e também não é árabe, que se espalha por 5 países diferentes, pela própria Turquia, pela Armênia e Azerbaijão, pelo Irã, pelo Iraque e pela Síria. E é claro que eles querem autonomia. E é claro que eles têm um movimento de libertação nacional que, de vez em quando, cria problemas dentro da Turquia. E o atual governante turco, esse cidadão que está aqui, o Recep Tayyip Erdogan, ele tem feito um endurecimento muito grande do regime, exatamente para combater essas veleidades de independência dos curdos e também para tentar ter uma posição de protagonismo maior nos conflitos do Oriente Médio. Aqui eu projetei o mapa do ingresso solar em Áries, agora de 21 de março, sobre o mapa natal, o mapa radical da Turquia, para ver quais são as ativações que a Turquia está sofrendo esse ano. Então, algumas são interessantes. Em primeiro lugar, vocês estão vendo aqui, o Saturno em trânsito está exatamente sobre o meio do céu da Turquia. A Turquia tem um ascendente em Câncer e tem o meio do céu em Peixes, quer dizer, um país assim muito marcado pelo elemento água, né? E o Saturno está aqui plantado em cima do meio do céu e está em cima do Urano natal da Turquia. O Urano natal da Turquia indica exatamente essa natureza progressista que a Turquia sempre teve, o papel de vanguarda das mudanças políticas e das mudanças, inclusive, de abertura para uma situação de menos rigor religioso que a Turquia teve ao longo do século XX, mas que no momento está mudando um pouco, porque o Saturno em cima do Urano, ele exerce uma função limitadora e repressora. Eu diria que é limitadora e repressora em 2 níveis. No nível, a Turquia, agora em 2024, ela pode ficar mais conservadora do que ela vinha sendo nos últimos anos, o que não é bom. E, por outro lado, ela pode indicar que o Erdogan não vai ter muito espaço para botar a sua política, os seus projetos geopolíticos em andamento nesse momento. Então, que a Turquia vai estar muito ocupada em manter-se organizada internamente, ela vai ter problemas internos suficientes para ter o que cuidar. Tem um outro aspecto aqui, um outro trânsito, que é muito intenso, que é o de Netuno, que está na casa 10 da Turquia, em 27 de Peixes. O Netuno vai passar o ano todo assim, vai ficar entre 27 e 29 de Peixes, retrograda, volta para 27, e ele vai estar o ano inteiro fazendo quadratura
com a Lua, que é regente do ascendente da Turquia. O que acontece quando um país tem o seu regente do ascendente ou o seu próprio ascendente ativado exatamente por Netuno? É um ano meio confuso, é um ano de debilidade, é um ano em que você não pode voar muito longe. Por outro lado, tem um risco aqui. O Erdogan, ele tem uma visão, diferentemente dos seus antecessores na Turquia, uma visão de que a Turquia deveria ter um regime mais apoiado nos valores muçulmanos. E o Netuno, fazendo quadratura com a Lua, pode indicar de que essa pretensão de tornar o país mais enraizado no Islã venha a ser tentada ao longo de 2024. E a gente já pode dizer aqui que não seria um bom negócio, que a melhor coisa que a Turquia pode fazer em 2024 é se manter na situação mais discreta possível, cuidando dos seus problemas internos, se reestruturando, hã, tentando evitar um envolvimento maior nos conflitos dos seus vizinhos, porque se a Turquia tentar assumir um protagonismo pelo lado religioso, isso vai ser uma casca de banana. Netuno em quadratura com a Lua costuma indicar exatamente isso, que pode, inclusive, acordar rivalidades religiosas latentes no país, que hoje estão pacificadas, mas que podem dar muito problema caso sejam reativadas, especialmente essa questão entre curdos e turcos. Então, aqui nós encerramos essa parte dedicada aos outros países, ao contexto geral do Oriente Médio, e o nosso próximo passo é falar de Israel, palestinos, Hamas e Hezbollah.